Sabadão, e eu adoraria estar aqui para falar de coisas legais com vocês, né? Falar de gatinhos fofinhos, de cachorrinhos, ou seja, coisas que nos fazem bem, né? Mas não é o caso, né? Como eu falei no vídeo de ontem, essa semana foi particularmente complicada e pela primeira vez eu vi pessoas que não se preocupavam e estão preocupadas agora, achando que o negócio está nervoso, o bagulho está nervoso. E o Bolsonaro estava ontem em Santa Catarina. E está circulando um vídeo aqui que eu preciso dividir com vocês porque mostra também o estágio em que as coisas chegaram. Então vamos assistir Bolsonaro em Santa Catarina falando sobre o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal e que atualmente é o presidente do TSE. Assistam. Filho da puta, ainda traz gente. Filho da puta do Barroso. Antes de falarmos sobre isso aqui, vou pedir para que vocês já cheguem curtindo esse vídeo e também já deixem seu comentário aqui embaixo, dando um bom dia, tudo bem, como é que estão as coisas, e também já se inscreva no canal. Se você não for inscrito, a nossa meta é de 700 mil inscritos até o fim do ano, então contribua para a gente poder atingir esse objetivo. Como vocês viram aqui, Bolsonaro, no meio dos populares, chamando o ministro Barroso de filho da puta. Como eu falei, esse é o grau de respeito que essa abominação tem pelo cargo que ele exerce. É alguém que não compreendeu jamais o que significa ser presidente, o que ele tem que fazer, como ele deve se comportar. É alguém que nasceu e cresceu no pântano, no esgoto, e não sabe como agir fora desse ambiente. Talvez no círculo de amigos milicianos dele seja um modo como eles se comportam, como eles se tratam, como eles conversam com os outros, né? Porra, não sei o quê. Mas certamente essa pessoa não nasceu para ser presidente, como ele já disse, né? Não nasceu e nem sequer foi treinado para ser presidente. É um tosco, é um ser grotesco que está ocupando a cadeira, o cargo máximo executivo e que representa hoje o Brasil pelo mundo, né? E daí, como a gente falou essa semana, ele tem gradualmente aumentado o tom, tem esticado a corda e a intenção é clara, né? A intenção é de ruptura institucional, a intenção é de dar golpe. Se vai acontecer, não sabemos, mas é o objetivo e é o que tem sido semeado. Se vocês acompanham as redes sociais, vocês certamente viram também hashtags sendo erguidas de novo, né? Eu autorizo o presidente, ou eu autorizo o Bolsonaro, que é, entre aspas, os robôs bolsonaristas aqui, né, os apoiadores, o gado bolsonarista, dizendo que autoriza o Bolsonaro a dar um golpe de Estado, que autoriza o Bolsonaro a ativar o artigo 142 da Constituição, né, que, segundo essas pessoas que não entendem do assunto, acham que legitimaria um golpe de Estado, que acham que legitimaria uma intervenção militar no Brasil, o que não é previsto pela Constituição, que fique claro isso aqui. Qualquer pessoa que proponha uma ruptura institucional está cometendo um crime, inclusive, porque essa aqui é a questão. Né? Ele vai conseguir ou não? Os militares estão junto com ele ou não? Você teve lá, né, informalmente, de maneira em off, os militares, né, a cúpula dos militares dizendo que as Forças Armadas não compactuam com o golpismo, que não compactuam com essa mensagem de ruptura institucional. Mas, e aí que está a questão, porém, as Forças Armadas temem que esse discurso, esse apelo do Bolsonaro caia muito bem entre policiais militares, por exemplo. Ou mesmo, eles não falaram isso, mas eu tô falando, ou mesmo embaixo dos escalões do exército. Porque talvez a cúpula militar não compactue com isso, talvez, né? Talvez compactue também, não sei. Mas talvez não compactue com isso, mas nada garante que os soldados, os cabos, os sargentos, as baixas hierarquias das Forças Armadas não estejam junto com o Bolsonaro. E é aí que o negócio pega. Porque se ele consegue amotinar militares, ou consegue amotinar policiais militares, como eu falei no vídeo de ontem, as pessoas armadas vão impor a sua vontade sobre quem não está armado. E aqui nem é a questão, então eu vou comprar um revólver, como eu falei ontem, porque isso é burrice, porque você tem forças de segurança armadas até os dentes, e você lá, a não ser que você seja treinado para ser guerrilheiro, né, teve treinamento nas Farc, a não ser que você seja treinado para isso, você não vai ter como se proteger nem proteger ninguém, vai morrer, vai levar um tiro na cara e vai morrer. Então, quem está armado tem o poder. E daí, como eu falei, pela primeira vez eu vi pessoas dizendo aqui, pessoas que eu nunca havia visto demonstrar qualquer tipo de preocupação nesse sentido, dizendo: se as pessoas armadas resolverem dar um golpe, o que o Supremo pode fazer em relação a isso?
Ontem eu mostrei para vocês aqui um vídeo do Bananinha, né, do Eduardo Bolsonaro, falando sobre o cabo e o soldado. E realmente, a lei, o direito, só existe quando a força das armas é apaziguada. Só existe lei quando a guerra acabou. Durante uma guerra, durante um conflito, durante uma guerra civil, a lei é posta em suspensão. E daí você tem a lei do mais forte, a lei da brutalidade. Se a gente for pensar na noção, né, filosófica, né, de autores como John Locke, ou mesmo como o Thomas Hobbes, ou mesmo como Rousseau também, que falam do contrato social, o que eles falam é justamente isso. O contrato social seria, né, esse pacto informal que acontece entre nós, seres humanos, em sociedade, que uma vez que a gente ultrapasse esse estágio da natureza, esse estágio da lei natural, cada um tem uma visão sobre a lei natural, né? Alguns têm uma visão mais otimista, como é o caso do Locke, outros têm uma visão pessimista, como é o caso do Hobbes. Mas uma vez que a gente ultrapassa esse estágio natural, no qual a lei é do mais forte, todos contra todos, o homem é o lobo do homem, quando a gente ultrapassa esse estágio da guerra, da violência, da ausência de normas, a gente entra no estágio que é o estágio do contrato social, que é o estágio no qual todos nós, né, seres humanos, vamos sentar de algum modo, não, sentar de um modo metafórico, né? Vamos nos sentar e vamos estabelecer regras de conduta e regras de convivência. E aí entra a lei, e aí entra o direito. Isso só existe quando esse estágio da violência, quando esse estágio da brutalidade, desse estágio de todos contra todos, já não existe mais. Quando houve o apaziguamento. Mesmo em guerras, né, se a gente pensar em guerras, quando você tem essa ruptura das leis, das normas e das regras, as pessoas que são punidas por crimes de guerra só são punidas depois que a guerra acabou. Não há como punir um criminoso de guerra durante a guerra, porque a lei deixou de existir, de algum modo, né? Então, se há um golpe de Estado, se houver um golpe de Estado e a força das armas for imposta, a lei só passa a vigorar depois disso. E nesse caso, né, vai vigorar a lei de quem ganhou. A revolução, ou a revolta, ou o golpe de Estado, ou a ruptura. Inclusive, eu até vi alguém compartilhando aqui um texto bem interessante, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal entre os anos 50 e 60, e quando questionado, né, quando acionado em relação a esse espírito golpista, né, em relação à ruptura institucional, ele vai e responde sobre qual é o papel da lei quando você tem um estado de exceção, quando você tem um golpe de Estado. E ele diz o seguinte aqui: contra uma insurreição pelas armas, coroada de êxito, somente valerá uma contra-insurreição com maior força. E esta, positivamente, não pode ser feita pelo Supremo Tribunal, posto que este não iria cometer a ingenuidade de, numa inócua declaração de princípio, expedir mandado para cessar a insurreição. O que basicamente o Nelson Hungria falava aqui, nesse texto, né, é que se houver um golpe de Estado, se houver uma ruptura institucional, a lei, o direito, o Supremo Tribunal Federal não tem o menor poder de cessar aquilo, de interromper aquele processo. Que nesse caso, se houver uma ruptura institucional, o único modo de combater a ruptura é uma contra-insurgência, uma contra-insurreição, um contra-golpe que enfrente os golpistas, que enfrente, nesse caso, as Forças Armadas, as tropas armadas querendo tomar o poder. Então, nesse caso, numa situação como essa, supondo, né, que o Bolsonaro consiga mobilizar parte das Forças Armadas ou parte das polícias militares para um golpe de Estado, o único modo de enfrentar isso seria que parte das Forças Armadas e parte das polícias militares e parte dos agentes de segurança e parte daqueles que possuem as armas oficiais, né, os agentes de Estado, né, os agentes armados do Estado, enfrentem isso e derrubem ou derrotem essa insurreição, esse golpe de Estado. E aí sim é que a legalidade, e aí sim que o direito é restaurado. Basta a gente pensar aqui, vamos falar, né, no caso dos Estados Unidos, né, que é o exemplo mais próximo nosso aqui, no caso do Trump, quando o Trump perde a eleição e daí ele instiga os seus apoiadores, os seus eleitores à violência, eles invadem o Capitólio justamente para evitar que o Joe Biden seja reconhecido como presidente e daí você tem a resposta das instituições. Se por acaso ele houvesse conseguido, de fato, sequestrar o apoio das Forças Armadas, houvesse conseguido cooptar policiais, e essas pessoas participassem dessa insurreição, isso levaria a um tremendo derramamento de sangue. Isso levaria a uma guerra civil, talvez. Então, se de fato há uma tentativa no Brasil de golpe de Estado e parte das Forças Armadas resolvam participar disso,
O único modo de enfrentar não vai ser com o Supremo dizendo, olha só, o Bolsonaro é um golpista, tem que ser preso. Não vai ser assim. Não vai ser o Congresso dizendo, olha só, vamos impeachment agora o Bolsonaro, porque o golpe já está em andamento. Isso tem que ser feito antes, né? Isso tem que ser feito antes de acontecer o golpe de Estado. Se eles percebem que estão nesse ritmo, essas forças têm que ser contidas antes, têm que ser punidas antes. Porque uma vez que isso seja posto em curso, não há legalidade, não há direito capaz de controlar. E como eu falei, inclusive, nesses últimos vídeos aqui, essas punições estão vindo tarde demais. Deveriam ter vindo aqui 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando ele estava no exército ainda, planejando atentado terrorista. É claro que ainda há tempo para isso, é claro que ainda há tempo para puni-lo. Mas aí depende de vontade não apenas do Supremo, mas de outras forças, de outros agentes políticos, de outros poderes que estejam dispostos agora a enfiar a mão na merda e tirar esse cara aí de dentro e pôr na cadeia. Por um lado, você tem o Supremo tentando fazer, né, tentando agir, tentando usar dos mecanismos legais existentes para controlar o Bolsonaro, e do outro lado você tem o Arthur Lira, presidente da Câmara, passando pano para o Bolsonaro e ainda jogando o jogo do Bolsonaro. Ele vai e diz o seguinte, eu vou ter que ler isso aqui porque isso é patético, né? É ridículo. É ridículo. Eu vou ter que ler isso aqui. O artigo diz o seguinte, aqui, Folha de São Paulo. Aras e Lira resistem a endossar Supremo após ameaças de Bolsonaro e ataques a ministros da corte. Daí diz, né, que tanto o Aras quanto o Lira, eles não se manifestaram publicamente em relação a esses ataques feitos. Porém, diz o seguinte, aqui, sobre a possibilidade de um impeachment. Diz aqui a reportagem, né, citando o Lira. O botão amarelo continua apertado. Segue com a pressão do meu dedo. Estou atento, 24 horas atento. Todo tempo é tempo. Ridículo, é um ridículo. Aqui você tem que pensar na culpa compartilhada, né? Porque de um lado você tem Rodrigo Maia, o covarde, uma pessoa que poderia ter feito isso antes já poderia ter iniciado esse processo e, sabe, ajudado na democracia brasileira, se eximiu disso, lavou as mãos, jogou pro Lira a batata quente, e daí você tem esse pacto, esse conluio entre Bolsonaro e Centrão, e o Lira faz parte disso. O Lira faz parte da mamata agora. E é óbvio que ele não vai matar a galinha dos ovos de ouro dele, né? Ele não vai retirar o Bolsonaro, porque se entrar uma outra pessoa ali, vamos supor que entre o Hamilton Mourão lá, o general Mourão, supondo que ele seja diferente do Bolsonaro, né? Porque nada garante também. Supondo que ele seja diferente do Bolsonaro e não queira fazer o jogo do Centrão, aí o Lira perde a boquinha, né? Aí o Lira e os outros parlamentares, outros congressistas do Centrão perdem lá tudo que ganharam com o pacto com o Bolsonaro. Então tem algumas pessoas que estão apostando no golpismo. Algumas pessoas estão apostando que, vamos supor que Bolsonaro deu golpe de Estado. Eu vou estar junto com ele, eu sou um aliado do Bolsonaro. Então aqui, depois que ele chegar ao poder supremo como, sei lá, ditador, eu vou estar lá do lado dele. E dessas pessoas estão ignorando os alertas também, né? Porque o Bolsonaro não tem menor fidelidade com ninguém. Ele é alguém que dizia, por exemplo, né, quando estava na campanha eleitoral, que ele não deixaria nenhum soldado para trás, né, soldado ferido no campo de batalha. E o que ele fez no caminho não foi apenas abandonar soldados no campo de batalha, como foi disparar na perna dos seus aliados, dos seus soldados, para que eles ficassem para trás e se vissem de boi de piranha. Não sei se vocês já viram aqui filme de zumbi, tipo, sei lá, Walking Dead, séries de zumbi, né, filme de zumbi, quando alguém lá, algum personagem inescrupuloso, percebendo que a horda de zumbis vai capturá-los, e ele faz o seguinte, ele empurra alguém para trás para que essa pessoa seja devorada pelos zumbis e ele possa fugir, ele possa correr. O Bolsonaro faz o tempo todo isso. Ele pega seus aliados, ele pega, sabe, pessoas que o apoiaram na campanha eleitoral, ou como o Bebiano, por exemplo, que foi jogado para os leões, ele pega essas pessoas e ele ele taca essa pessoa para os zumbis comerem. Então ele não tem a menor lealdade. Se ele tiver que jogar Arthur Lira pra fogueira, ele vai fazer isso sem hesitar, sem qualquer dúvida. Se ele tiver que jogar Roberto Jefferson na fogueira, ele vai jogar. Se ele tiver que jogar Silas Malafaia na fogueira, ele faz isso sem nenhum tipo de receio, nenhum tipo de remorso, porque é um psicopata. É alguém que não tem escrúpulos. É um genocida. É um cara que é responsável por centenas de milhares de mortes brasileiros e não tem o menor senso de remorso, de culpa, de peso de consciência, não tem a menor empatia pelas pessoas que morreram. Você acha que ele vai ter algum tipo de empatia quando tiver que sacrificar o Arthur Lira depois? Não vai ter. Não vai ter. Todas as pessoas que estão compactuando com o Bolsonaro, achando que vão ter algum tipo de benesse depois, se por acaso o Bolsonaro conseguisse dar um golpe de Estado, que nada garante que ele vai conseguir também, né? A gente está falando aqui de uma situação hipotética, nada garante que ele vai conseguir. Se ele conseguisse, essas pessoas seriam mortas no dia seguinte. Iam estar lá no porão do DOPS, lá, com a tubaína do Bolsonaro.
Quem acha que alinhar-se a um psicopata como ele vai ter algum tipo de benefício depois, essas pessoas são idiotas também. São tão idiotas quanto os eleitores do Bolsonaro. Pessoas que achavam que ele fosse mudar alguma coisa. E no final das contas, o que ele vai mudar é a própria vida dele e dos filhos. Nessa escalada, nessa marcha autoritária. E também não se engane, porque esse papo aí de eleição, esse papo de voto impresso, pouco importa para o Bolsonaro. Ele só usa isso aqui como distração para manter esse jogo inflamado, para manter a base dele agitada, porque não importa. Vamos supor que agora vá lá, o Arthur Lira paute isso na Câmara e os parlamentares, os deputados votem a favor do voto impresso. Vamos supor que haja de fato uma mudança no processo eleitoral e as urnas passem a imprimir lá um ticketzinho. Se o Bolsonaro perder, mesmo assim, mesmo com o voto impresso, ele vai questionar o resultado eleitoral. Porque para ele é indiferente, não importa se é voto em cédula, não importa se é voto impresso, não importa se é voto eletrônico, o que ele quer fazer é desestabilizar a credibilidade das instituições. O que ele quer fazer é desacreditar o voto. Ele quer desacreditar o processo eleitoral. Então tanto faz. Como eu disse para vocês aqui, no caso dos Estados Unidos, o voto é em cédula. E o Trump foi lá e questionou os votos. Não importa para essas pessoas. Para quem tem esse perfil autoritário, a única coisa que importa é a tomada do poder. E a história vai mudar dia após dia. Antes ele era contra o Centrão, agora ele é a favor do Centrão. E o gado bolsonarista está batendo palma. É simplesmente uma pessoa que altera o discurso quando é conveniente. Se ele falar, o voto impresso é confiável, e mudar para voto impresso, ele vai passar a questionar o voto impresso também. Porque a intenção é essa, é desestabilizar as instituições. É sabotar a credibilidade do Supremo, do TSE, dos parlamentares, é o tempo todo corroendo a credibilidade da imprensa. Alguém que não tem menor respeito pela democracia. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história, né? No começo do vídeo aqui, do Bolsonaro xingando o Barroso, e sobre essa noção de que as instituições, nesse momento, se não atuarem, e se for dada a marcha a um ataque armado contra as instituições, se haverá algum tipo de maneira de conter isso. Se vocês concordam com a leitura do Hungria, do Nelson Hungria, de no caso de uma insurreição armada, o único modo de combater isso é uma contra-insurreição armada. Me parece lógico isso, na verdade, né? Mas o que vocês pensam aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal, se cuide por aí e a gente se vê. Tchau!